Quando falamos de personagens poderosos da ficção, é comum a gente pensar em heróis e vilões das grandes editoras como Marvel e DC. E no entanto, o mundo da ficção está repleto de incríveis seres poderosos que vão além dessas franquias icônicas. Se liga agora nos 10 personagens não Marvel e não DC mais poderosos da ficção, seja então em qualquer universo que você se quer imaginar. It, a Coisa. It, ou chamar então de Pennywise, é uma entidade maligna criada então pelo Stephen King, presente tanto nos livros quanto então nos filmes. Nos livros, Pennywise é uma entidade antiga que se alimenta dos medos das crianças da cidade de Derry, no Maine. Ele também tem a capacidade de transformar-se nos piores medos das suas vítimas. Frequentemente, ele é apresentado então ou aparecendo como um palhaço assustador. A sua presença é marcada por sua imortalidade, regeneração e também manipulação mental, mantendo o mal presente na cidade ao longo dos anos. It é uma das criações mais icônicas e também assustadoras do Stephen King, conhecida por sua capacidade então de transformar pesadelos em realidade. A manipulação psicológica e também desejo insaciável de aterrorizar as suas vítimas. A sua presença nos livros e também filmes é marcada pelo seu poder assustador e a habilidade também de enchilar o medo. Nos filmes vemos então apenas o Pennywise como um avatar físico que está sendo então projetado a partir do seu corpo real, que são as Deadlands. As Deadlands são consideradas como um lugar, basicamente uma dimensão de pesadelo onde tortura os habitantes por toda a eternidade. Este lugar está localizado no exterior, que é um espaço extradimensional que circunda o universo, e tudo isso faz parte do próprio macroverso. Pennywise ele foi capaz de ser superior ao próprio autor, no caso então Stephen King, onde então vive em uma outra terra no seu próprio universo. Pennywise já teve um conflito direto e também indiretamente com Gunn e Torre Negra, It, a Coisa, é um dos personagens mais poderosos da ficção, considerando então o seu auge. Lord Drakkon. Lord Drakkon é um dos Rangers mais poderosos do universo de Power Rangers, uma versão maligna e também alternativa de Tommy Oliver, o Ranger Verde original. Ele veio de uma realidade onde Tommy se tornou Ranger Verde e originalmente um tirano conhecido como Lord Drakkon. A sua aparência é uma fusão sombria entre trajes de Ranger Verde e branco com um capacete bem no estilo terror. Lord Drakkon possui poderes de habilidade também impressionantes, incluindo então um profundo conhecimento e também controle do próprio Morphing Grid, o arreio de morfar, a fonte do poder do Power Rangers. Isso lhe permite então acessar várias formas de Rangers e seus poderes também. Além de sua super força, resistência, também usa armas como espada, blazers e também Zords. Ele é o principal vilão da saga Shred Grid, onde busca dominar todas as realidades e também controlar o Morpheus Grid. Os seus objetivos incluem então conquistar os universos de Rangers para poder aumentar o seu poder. Lord Drakkon ele é um dos vilões mais imponentes e também inesquecíveis da franquia Rangers nos quadrinhos atualmente. Na sua forma final, ele absorveu os poderes de Rangers suficientes de uma vez só para poder entrar na Great Morphin e remodelar a realidade de acordo com seus caprichos, usando então o coração do mestre. Ele usa isso para poder criar um mundo onde ele é um herói, amado por todos e sem oposição a ninguém. No entanto, a sua culpa subconscientemente cria um monstro contra os quais ele tem que lutar constantemente para que não destrua a sua utopia. Com certeza é um dos personagens mais poderosos dos quadrinhos. Bob Esponja. Recentemente eu citei o Bob Esponja aqui no canal como sendo um personagem que venceria todo o universo de One Punch Man, E de fato isso aconteceria. Bob Esponja ele é daqueles personagens que tem a Toon Force envolvida. Qualquer lei da física ou lei aplicada a ele é capaz de quebrar. Bob Esponja e o Patrick, por exemplo, que são personagens principais ali, Por exemplo, o Patrick, ele foi capaz de rasgar a realidade em um dos seus episódios. O Bob Esponja e os seus amigos, eles foram capazes de sobreviver à explosão da lua. O Bob Esponja, ele prendeu pelo menos 4 galáxias dentro da própria cozinha de Siri Cascudo. Ele também sobreviveu ao oceano sendo então sugado várias vezes. Além dele também conseguir sugar toda a água do oceano. Ele também é capaz de destruir o seu cérebro. Ele criou também um armário que continha planetas e inúmeras estrelas dentro dele. Além disso, ele mesmo sobreviveu a uma explosão planetária e saiu vagando pelo espaço. Inclusive, o que faz os personagens de Bob Esponja serem poderosos é justamente o poder da imaginação, ser algo tangível, onde até mesmo os sonhos são tangíveis. Ele pode criar e também destruir imaginações e sonhos que se mostram interativos e reais e também tem o mesmo tamanho do mundo real deles. O próprio Bob Esponja, ele desvendou a Via Láctea e dá pra citar diversos feitos absurdos do Bob Esponja, Ou do verso dele, que faz dele ser um dos personagens mais poderosos envolvendo então Cartoon. Turma da Mônica. Vocês estão ligados que a Turma da Mônica, ela é absurdamente poderosa, O que? Vocês duvidam disso? Bom, é sério, existem até o Deus Cebolinha, cara, onde ele literalmente virou um deus.
deus, onde até mesmo pode destruir universos caso ele queira. Mas claro que por ser um universo infantil, né, você não vai ver isso acontecer com facilidade do dia pra noite, porque essa não é a proposta da história. Por exemplo, a Mônica, ela afugentou um molusco ancestral que ia devorar o universo com apenas uma ameaça. O próprio fedor do Cascão é tão grande que nocauteou até o desenhista do quadrinho. Cebolinha também já foi capaz de moldar a história para com que a Mônica se sentisse baixinha. Cebolinha também se mostrou ser capaz de sair correndo numa velocidade superior à velocidade da luz. O mesmo Cebolinha também que se mostrou correr mais rápido que o Flash. A Mônica já deu uma porrada na própria Dona Morte, fazendo então ela fugir. Franjinha criou um universo dentro do seu porão. Cebolinha e o Cascão foram parar numa dimensão de horror e destruição onde habita o deus molusco ancestral e impediram que ele devorasse o universo só no argumento. Tem muitos feitos incríveis, ou até mesmo maior que esse aqui que eu citei, e fazem com que personagens da Turma da Mônica sejam um dos mais poderosos dos cartoons também. Divine Spawn. Divine Spawn nem sempre começou com seu poder absurdo, né? Ele teve um início com seus poderes básicos e depois ascendeu ao nível cósmico e depois desceu para o nível baixo de novo, né? Como por exemplo o Hellspawn, ele é dotado com seu corpo baseado em necroplasma. O necroplasma ele dá uma maior força, velocidade e também durabilidade, e faz com que a única maneira de matá-lo seja então através então de decapitação completa. Além disso, o necroplasma permite então que ele ressuscite os mortos, disparando então rajada de energia necroplásticas, teletransporte e também sopre fogo, transmutação, manipula os elementos, mude de forma, voe, fale com animais, leia mentes, invisibilidade e também se alimente dos pecados malignos e também energias negativas dos outros para poder aumentar a sua força e também curar os enfermos. Bem no estilo Motoqueiro Fantasma, né? Seu traje de necroplasma era o tipo de simbionte que ele usa, né? O que lhe permite então moldá-lo em qualquer coisa que ele quiser, o que normalmente equivale a correntes, lâminas, machados e sua capa mortal, espinho espalhado por todas as armas e também veículos. Esse traje requer então necroplasma do Spawn para poder funcionar. Ele poderia invocar 6.000 almas de si mesmo, como então Hellspawn, adicional para poder reter muitas suas habilidades e também conhecimento. Esse Spawn começa a avançar, né, em direção ao seu auge, ele muda muito. Quando então o Armagedon aparece, ele então é conduzido em direção ao Jardim do Éden pela deusa mãe. Ele alcança a maçã do Éden e deixa ela cair na capa, os crânios e as correntes para obter a capacidade de distorcer o tempo e o espaço quase perfeitamente. À medida em que ele bane tanto Deus quanto então Satanás, bem como também retrocede o tempo antes do próprio Armagedon ocorrer e faz com que ele não possa então ocorrer. Depois disso, ele desiste do poder e perde todos, exceto então os 12 membros mais fortes da sua legião, mas ainda assim tem a sua armadura e todas as suas habilidades físicas. Basicamente ele passou de um exército de um homem só para um deus. Discórdia, My Little Pony. Eu também citei recentemente também o universo de My Little Pony, né, aqui, e pode não ser tão poderoso, né, à primeira vista, porque nesse universo ele tem muitos personagens poderosos, principalmente o dragão que aparece, né, no próprio desenho em si. Como falei nos vídeos recentes, né, ele parece tipo um bode, um dragão misturado com vários seres mitológicos, né, uma criatura mítica chamada então de Dracocunus, que combina várias partes de animais mitológicos. E nele ele tem manipulação caos, ele pode ter a capacidade ali de manipular e também controlar o caos ao seu redor. Ele pode distorcer a realidade, criar mudanças imprevisíveis e fazer então com que coisas aconteçam de maneira caótica e também aleatória. Ele pode transformar objetos e seres vivos em outras formas, muitas vezes ou muitas das maneiras, né, cômica e também bagunçada. Pode então se teletransportar de um lugar para outro instantaneamente e em certas situações Discord demonstrou a capacidade então de controlar as mentes de outros personagens, fazendo então com que ajam de acordo com a sua vontade. E em alguns episódios ele mostrou a capacidade então de brincar com o tempo, acelerando ou então desacelerando eventos de forma tão caótica. E é por isso que o Discordia, ele, como sendo um personagem que envolve a Toon Force também, vale muito a pena de citar ele aqui nesse vídeo aqui também. Popeye. Popeye é um personagem de desenho animado e é conhecido por sua força sobre-humana, né? E que obtém um poder gigantesco ou uma força gigantesca após comer o espinafre. Normalmente o Popeye enfrenta desafios muitas vezes com o vilão Brutus. Os poderes do Popeye são principalmente derivados ao espinafre, que transforma então ele em um verdadeiro herói. Ao comer o espinafre, crianças comem espinafre, ele imediatamente se torna incrivelmente forte, capaz então de levantar objetos pesados, derrotar vilões e até mesmo também mover montanhas. A sua agilidade, velocidade, durabilidade, resistência também
aumentam quando ele então consome espinafre. Em algumas versões, Popeye também aumenta de tamanho, o que é útil para poder intimidar seus oponentes. Alguns feitos do Popeye é quebrar diamantes com seus punhos. Popeye foi capaz de levantar e também arremessar o topo de uma montanha com a sua mão. Ele foi capaz de deixar o sol com o olho roxo. O mesmo também venceu uma criatura da 7ª dimensão. Popeye também venceu o Grandalhão em uma queda de braço. Esse mesmo também Grandalhão, que é o comandante de toda a existência, o diretor do grande colégio no céu. Ele também sobreviveu ao universo sendo então desligado. Enfim, Popeye tem uma Toon Force ao seu favor, o que faz dele sim ser um personagem muito complicado de se lidar. Deus sobrenatural, Chucky e Grande Escuridão, Amara. Deus, também conhecido como Chucky e Grande Escuridão, também conhecido como Amara, são personagens fundamentais da série sobrenatural. Chucky ele é revelado como Deus da série e possui poderes quase onipotentes, incluindo então onisciência e manipulação da realidade, imortalidade e a capacidade também de criar e também destruir ao longo da série. Ele é tanto quanto o criador quanto também o observador de todas as coisas, desempenhando então o papel do escritor e também central da própria obra. Amara, a sua irmã, conhecida como então a escuridão, a irmã mais velha de Deus e também representa então a escuridão primordial, ela possui poderes imensuráveis, mas limitados em comparação com Deus, incluindo então a manipulação da escuridão, mortalidade e a capacidade então de curar e também fortalecer. Amara, ela é colocada como uma ameaça à existência, desejando então a vingança contra Deus por tê-la aprisionado por eras. Ambos os personagens desempenham então papéis críticos também opostos na série. Enquanto Deus ele representa então a criação e o equilíbrio, Amara ela representa a destruição e a escuridão. As suas intenções e também conflitos são essenciais para a própria história, explorando um tema de dualidade, equilíbrio cósmico e também a natureza do bem e do mal. Deus Imperador da humanidade. O Deus Imperador da humanidade, também conhecido como o Imperador da humanidade, é uma figura central também divina do universo de Warhammer 40.000, criada pela própria Games Workshop. Ele liderou a grande cruzada para poder unificar a humanidade sobre o Império e é então adorado como uma figura divina por muitos. Nascido então no século 8000 a.C., o Imperador desenvolveu habilidades psíquicas incríveis e um conhecimento avançado de tecnologia. Seus poderes incluem habilidades psíquicas incomparáveis, imortalidade, liderança e também conhecimento avançado sobre a ciência e também a guerra. God Imperator está preso em um trono de ouro na Terra, mantendo então-se vivo com a tecnologia e também a fé fervorosa de seus seguidores. Ele é um ícone de adoração para os adeptos do próprio Império da humanidade, sendo então uma figura venerada que moldou o curso da história. A sua influência e também legado são tão fundamentais no universo de Warhammer 40.000, inspirado em batalhas e eventos também até os dias atuais. O Imperador é um psico-humano mais poderoso que já existiu, tendo então poder que rivaliza, se não supera, aos deuses de Urdidura, Doctor Who. Um Senhor do Tempo, o protagonista da série de ficção científica britânica, produzido então pela própria BBC. Ele é conhecido como o Doutor e viaja no tempo e espaço em sua nave TARDIS, que parece então uma cabine telefônica azul por fora, mas é espaçosa por dentro. Com a habilidade de regenerar em uma nova forma, quando então ferido ou então envelhecido, o Doutor já passou por várias encarnações ao longo da série. Ele é um antigo sábio motivado pela curiosidade e um desejo de explorar o universo. Frequentemente acompanhado então pelos seus companheiros humanos em suas aventuras, o Doutor ele é excêntrico, inteligente e também compassivo e possui um senso de humor peculiar. As suas habilidades, além de regeneração, ele tem um conhecimento avançado em diversas áreas, manipulação de tecnologia, da TARDIS, telepatia em certas situações e também inteligência, sendo então muito estrategista. Ele tem uma missão de proteger os inocentes, derrotar ameaças alienígenas e também corrigir erros do passado ou futuro. Com essa natureza defensora do bem e também da própria justiça, Doctor Who é um personagem muito importante para a ficção científica. A série tem mais de 60 anos de idade, então qualquer coisa que eu falar aqui pode ser um spoiler para quem for ver algum dia ou para quem for buscar alguma coisa sobre. Mas se vocês sugerirem aqui nos comentários, eu posso trazer para vocês batalhas com Doctor Who, que seria bem interessante fazer. Conhece algum outro personagem que eu não seja da Marvel, também não seja da DC, que eu não citei aqui? Comenta, quem sabe eu trago uma parte 2 desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse aqui. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.